A paz do Senhor Jesus. Estou fazendo mais esse vídeo e eu queria colocar um título assim: todo esse pequeno estudo que eu dou, não sou pregador famoso, mas eu conheço essa palavra aqui, ó. Eu vivo de joelho, de dia e de noite, buscando a Deus e tentando ganhar almas para Jesus e falar para as pessoas tudo que o Senhor Jesus, ninguém mais, fez na minha vida e da minha esposa. Todo vídeo eu falo, o Senhor Jesus, só Ele, o Senhor Jesus, tirou eu e minha esposa das trevas, da mentira, do engano, de tudo que não presta, da cegueira espiritual e da idolatria. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele não fala? Segunda carta de Paulo, capítulo 4, versículo 4, fala assim que Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não venham conhecer a Jesus. Eu coloquei o nome assim: capítulos e versículos que não pregam mais hoje na igreja, não pregam mais hoje nas igrejas. Hoje é tanto escândalo, mas tanto escândalo, tanto escândalo. Se você for contar quantos grãos de areia tem na praia do mar, tem muito mais escândalo. E eu ainda vou muito mais longe. Pode até falar que eu estou exagerando, mas ainda vou muito mais longe. Se você for contar quantas gotas de água tem no oceano, hoje tem muito mais escândalo. Mas sabe por que tem? Porque Jesus disse, Lucas 17, 1, é misto que vem escândalo, misto tem que vir mesmo. Quando fala Jesus disse, acabou. A Bíblia inteira só fala do Senhor Jesus. Você já leu sua Bíblia hoje? Já leu? Leia para você não ser enganado. Como sempre eu falo, compra essa daqui, ó, Bíblia de Estudo Pentecostal. Compra ela, muito boa. Se você não quiser ir na loja, você vai no Shopping e no Mercado Livre. E compra essa daqui também, ó. É só um livrinho pequenininho, de bolso. Mas qual o dinheiro que paga? Nem bilhões, trilhões de dólares, de euros. Não existe dinheiro que paga. Para mim, nenhuma folha de uma Bíblia não tem nada no mundo que paga, nada. Compra essa de bolso e lê no ônibus. Porque o mundo hoje, cada dia mais que passa, o ser humano é ruim, mas é ruim. E se liga a televisão, no YouTube, não acha mais pregação boa. Tem, mas só um pouquinho. É só escândalo que não acaba mais. É pessoas louvando a Deus, mas o coração está longe de Deus. São cantores profissionais. Você vê que até já escreve lá, né? Artista, não é servo. É por isso que já escreve artista. Só pensa que é só dinheiro. Pregadores cobrando caro, mas vão pagar com Deus. E aquele que paga, ele vai pagar mais caro ainda. Jesus disse em Mateus 10:10, de graça recebeste, de graça dai. Jesus me tirou do fundo do lamaçal do pecado, abriu a minha mente, igual o mineiro fala, né? Escancarou a minha mente. O que aconteceu comigo, o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 32 e 36. Então leia a Bíblia, você não ser enganado. E vive em oração e pede para Deus sabedoria. Não deixa ninguém te enganar. Porque hoje, por que tem muito escândalo? Que é para se cumprir a palavra de Deus que Jesus está voltando. Aí vem, eu estava lendo a Bíblia e vem na minha mente, capítulo e versículo não prega mais na igreja. Eu vou fazer em 2 vezes. Vou tentar fazer 30 minutos e 30 minutos. Eu estou olhando ali a hora, porque quando tiver 30 minutos eu vou parar. Depois eu vou fazer a segunda parte. Primeiro, aí depois se medita Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19.
Eles podem mudar a Bíblia, podem fazer tudo que não presta, mas no dia do julgamento eles vão ver. Não pregam mais na igreja, não pregam mais. Vou começar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Você lê, pega sua Bíblia e lê aí. É uma palavra que na minha igreja usa muito. Eu frequento a igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Estou lá faz mais de 30 anos. Eu moro aqui, meu nome é Carlos, sou presbítero de Belém. Moro aqui em São José do Campos, uma cidade que eu amo muito. Morei muitos anos em São Paulo, depois mudei para Franco da Rocha e agora estou morando aqui. Eu estou aqui com um pastor que é uma bênção. Coqueiros São José do Campos. Aí eles pregam muito 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 34. Fala a palavra da Santa Ceia. Só que assim, eles pegam a Bíblia, aí eles lêem a palavra da Santa Ceia, mas eles não explicam. Eles lêem, mas não explicam. Mas quando eu vou lá para Neemias capítulo 8, falando de Esdra, que era um servo de Deus, nem igual hoje não. Esdra e Neemias era crente de verdade, nem igual hoje. E Esdra fala assim, Esdra estava no púlpito de madeira. Ele começou a pregar desde a alva da manhã. Essa palavra eu amo demais, sempre eu falo dela. Ele começou a pregar, Esdra, no púlpito de madeira, desde a alva da manhã até meio-dia. Quando fala alva da manhã, é mais ou menos de 5 a 6 horas da manhã. Então, vamos supor assim, Esdra pegou mais ou menos 5 e meia, 6 horas, até meio-dia. Fala assim, Esdra pregava, mas ele explicava. E o povo chorava. Não era assim? E o povo chorava, porque ele lia e explicava. É os livros de Moisés, os primeiros livros, Pentateuco, os 5 livros do Velho Testamento. Esdra lia e o povo chorava, porque ele explicava. E hoje não tem mais, hoje mais não tem assim, né? Tem muitos pastores. A pregação que eu mais gosto é a pregação expositiva, que a pessoa fica pregando, explicando, pregando, explicando, pregando, explicando. Não gosto de pregadores que gritam, fica em cima do povo gritando, gritando, gritando. Já vê pessoa no púlpito saindo correndo. Foi na porta da igreja, voltou, esse dia eu estava lá. Foi até na porta da igreja e eu voltava, e eu voltava. E o povo tudo gritando, sabe por quê? Igual um irmão esse dia falou para mim, o povo gosta, adora, ama. O povo ama ser enganado. Aí a pessoa vai para lá e para cá, grita, grita. Já vi pregador chutando para cima. Já vi falar do pregador, até virou cambalhota no púlpito. Então é muito escândalo. E cada dia vai ter mais escândalo. Vai voltando para cá com Deus. Aí você pergunta para o seu irmão, o que foi que ele pregou? Sabe o que eles falam? Não sei. Igual o pastor Juliano Fraga, ele fala, né? Ele fala isso também. A Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 34. Eles pregam, mas não explicam. O certo é pregar até o versículo 34. Mas tem muitas pessoas que falam só até o 26. Sabe por que eles falam só até o 26? Porque o resto da palavra é mais dura. Eles não gostam de pregar, porque a pessoa vai embora, ou senão a pessoa não se pregar mesmo. Se pregar mesmo de verdade, explicar direitinho, as pessoas não tomam nem, muitos não tomam nem Santa Ceia. Eu já vi um testemunho do presbítero que o irmão pregou explicando direitinho, aí ele tomou Santa Ceia. Mas vamos ter todo mundo lá. Em Mateus capítulo 5, na fila dos bodes, vai ter na fila dos bodes. Tiago capítulo 12, Tiago capítulo 2 e versículo 13, fala que no dia do juízo não vai ter misericórdia. Tiago capítulo 2 e versículo 13. Sobre o inferno. O seu pastor prega sobre o inferno e ele explica que é real. Existe muita seita, onde eu vou fazer um estudo, existe muita seita de Satanás, que fica aí andando para lá e para cá, batendo de porta em porta. Existe muitas que falam assim que o inferno não existe, mas eles vão acreditar. Um dia eu falei para uns, aí pegou e foi embora, falei, vocês vão acreditar, que vocês vão morrer e vai para lá. Então quando morrer e ir para lá, aí vai acreditar. Então o inferno é real. Se o ateu
e o incrédulo não acredita, o inferno é real. Se acredita, é real do mesmo jeito. E se eu fosse Deus, eu faria a mesma coisa. Que as pessoas são ruins, não todo mundo, né? Só faz maldade e nega Jesus, e vai para o céu, e acabou, não é assim não. Fosse assim, então, Hitler matou milhões de milhões, para onde ele vai? Qualquer dia eu vou fazer estudo sobre o inferno. Eu vou passar só um pouquinho de versículo, vai dar tempo. Você lê na sua casa, na Bíblia, alguns versículos, vou falar rapidinho sobre o inferno. Você lê Mateus capítulo 7, versículo 23, e lê Mateus capítulo 25, versículo 12. Medita em Lucas capítulo 16, do 19 a 31, o rico e Lázaro. Qualquer dia eu vou dar um estudo aqui. O rico Lázaro não é historinha, é verdade, é verdade. O rico Lázaro, não deixa ninguém te enganar. Ninguém me engana, ninguém. Porque eu aceitei Jesus de todo o meu coração. Eu e a minha esposa amada Pedrinha. Nosso casamento estava destruído, Jesus consertou. Então ninguém me engana. Vou citar só alguns versículos. Você marca e lê na sua casa. Marcos, capítulo 9, versículo 43, 44, 45, 46, 47, 48. Esse eu gosto muito. Mateus, capítulo 10, e versículo 28. Um dos versículos que eu mais gosto. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 31, versículo 15, 16, 17. E capítulo 32 de Ezequiel, versículo 21. Mateus, capítulo 25, versículo 42. Alguns falam assim, você já escutou falar, né? Eu já escutei. As pessoas falam assim, o inferno é aqui na terra. Eles nem sabem o que está falando. Eles sabem o que está falando. Presta atenção nessa frase que eu amo muito. O inferno, comparado com a cidade santa, aí sim é o inferno. Mas o inferno, comparado, eu falei, né? A terra, comparada com o inferno, a terra é um céu. Agora a terra, comparada com a cidade santa, aí sim, aí é o inferno. A cidade santa, a cidade santa está escrita Apocalipse capítulo 21. Você lê lá, Apocalipse capítulo 21, do versículo 9 até o 27, para a cidade santa. E o inferno dele é real. Muitos aceitam, não acreditam, mas é real. Mas ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Foi preparado para o diabo e seus anjos e aqueles que negar Jesus. Se eu fosse Deus, eu faria a mesma coisa. Mateus capítulo 25, versículo 41 a 46. Marcos capítulo 9, versículo 42 a 48. Mateus capítulo 10, versículo 28. Provérbios 15, versículo 24. Salmo 9, versículo 17. Apocalipse capítulo 14, versículo 10 e versículo 11. É para sempre, para sempre. Mateus capítulo 23, versículo 33. Isaías capítulo 66, versículo 24. E capítulo 14, versículo 11. Jó capítulo 26 e versículo 6. Daniel capítulo 12, medita lá. Daniel capítulo 2, versículo 2. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Ezequiel capítulo 32, versículo 21 e 24. Tem muitos aqui, não vou falar. Quarto, não pregam mais sobre o divórcio. Na sua igreja o pastor prega, ele explica. Sabe o que eles não falam? Mas vão todos pagar com Deus.
O casamento é um só. Eu já vou fazer um vídeo sobre isso, só nos 20 minutos. Em primeiro lugar, eu vou falar de mim e da minha esposa amada, que é um casamento só, para sempre, até a morte. É um divórcio, não prega mais na igreja e não explica. Eu já vi pessoa falar, né? Já vi, mas é difícil, porque se falar, as pessoas vão embora. Eles não pensam nas almas, eles pensam hoje sim, só pensam no dinheiro, não pensam nas almas. Lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, fala assim, Malaquias, capítulo 2 e versículo 16, fala que Deus ele aborrece, ele repudia o divórcio. Não fala mais também sobre fornicação. Fornicação, não fala mais, porque se falar as pessoas vão embora. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, Efésios, capítulo 5, versículo 5. Muitos pastores não falam mais, vai dar conta a Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 1, no dia do juízo. Não vai ter misericórdia. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o casamento, um só. Sobre o divórcio, vou fazer. Seja o que for estiver passando, Jesus te ajuda, não? Isaías capítulo 41 fala no versículo 10, 13 e 14. Fala, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Pede ajuda para Deus, para você ficar com a sua esposa amada para sempre, até a morte. Muitos só gostam de ler, Estou olhando ali, porque é 30 minutos, eu vou parar, depois vou fazer a segunda parte. Muitos só gostam, não é assim? Presta atenção, se eu estou falando a verdade. Olha na sua igreja, presta atenção. Quando uma pessoa estiver pregando, você presta atenção. Presta atenção. Seja como os bereanos, quando Paulo falava, eles prestavam atenção. Eu sou assim, tudo que fala, eu vou prestar atenção aqui, tudo que fala. Já teve muitos pastores que falaram as coisas erradas no púlpito, aí eu fui falar para eles o que aconteceu, ficou me perseguindo. Sabe o que foi me perseguindo? Presbítero, evangelista, sabe por quê? Mas é presbítero entre aspas, evangelista entre aspas, pastor entre aspas. Porque irmão não persegue irmão. Mas Paulo ele fala, né? Quando fala o sofrimento de Paulo, fala assim que ele sofreu com falsos irmãos. Então com a gente acontece também. Muitos gostam de falar Evangelho segundo João, capítulo 14. Aí eles lêem João capítulo 14. Presta atenção para você ver. Aí eles lêem o Evangelho segundo João capítulo 14. Aí eles falam muito sobre o versículo 13 e o 14. Mas quando chega no 15, eles não falam. Antigamente, como naquele tempo tinha fita cassete, eu peguei a fita do irmão, o 15 ele não falou, aí eu joguei no lixo. Eu já vi muita pessoa falar isso, pregar, chega no 15 e não fala. Muitos falam, tudo posso naquele que me fortalece, é verdade. Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Filipenses capítulo 11, 12 e 13. Mas para você falar o 13, você tem que passar pelo 11 e pelo 12. Não é assim? Eu já passei. Eu falo porque tudo que eu falo eu já passei. Muitos falam Atos dos Apóstolos capítulo 9 sobre Paulo. Atos dos Apóstolos capítulo 9, no versículo 15. No versículo 15, Ananias falou assim para Paulo, Paulo, você é um escolhido de Deus. Quando você lê no livro de Gálatas capítulo 1, no versículo 15, é verdade, fala que Paulo era um escolhido, desde o ventre da mãe. Então o 15, Ananias falou assim, Pedro, você é um escolhido. Mas quando você lê o 16, ele fala assim, mas você vai sofrer pelo nome de Jesus, vai padecer pelo nome de Jesus. Então eu já vi muitos irmãos pregar o capítulo 9 e versículo 15, aí o 16 eles não falam. Você presta atenção. Muitos falam Isaías capítulo 59. Eu sempre oro falando também. Isaías capítulo 59, versículo 1. Mas o 2 e o 3 eles não falam.
Isaías capítulo 59, versículo 1. O 2 e o 3 eles não gostam de falar. Porque um dia eu vou fazer um estudo aqui, vou explicar. Muitos gostam de orar o Pai Nosso, não é assim? Até a seita. No mundo existe 12 mil religiões, 600 mil seitas. Todos eles é o Pai Nosso. Mas se perguntar para eles, quem é o autor do Pai Nosso? Não é assim? Muitos não sabem. Quem é o autor do Pai Nosso? Muitos não sabem. Só quem lê Bíblia mesmo. Aí eles falam, eles lê o Pai Nosso, mas é Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, mas o versículo 12 e 15 tem uma condicional. Quando você lê o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, o Pai Nosso, quando chega no 12 e no 15, tem uma condicional. Então eles não gostam de falar. O seu pastor fala sobre a grande tribulação. Hoje é difícil falar. Hoje é difícil. Eu sou pré-tribulacionista. E ninguém me engana. Pode chegar em mim, pode conversar. Se a pessoa não acreditar que nós, o povo de Deus, vai subir primeiro, depois da tribulação, igual os pós falam, muitos falam por aí. Se você falar para mim, eu não vou perder tempo de discutir com ele. Eu só falo assim para ele, ninguém tira do meu coração. Primeiro a igreja vai subir. E já está perto, viu? Pode ser hoje. Depois vai ter os 7 anos de tribulação, que vai ser o maior horror que existe no mundo. Eu fiz um vídeo, você vê? A grande tribulação. Eu fiz 1, 2 e 3. Presta atenção lá. Não sou de ficar gritando, não. Mas falo de Bíblia. Então eles não falam. O único que eu escuto mais falar hoje é o pastor Napoleão Falcão e Juliano Fraga. Eles falam e explicam direitinho. É pouquinha pessoa que fala pouquinho. Mas hoje nas igrejas você não escuta mais. Jesus ele vai livrar o seu povo. Primeiro ele vai livrar, depois vai ser a grande tribulação. Daniel capítulo 7, versículo 5, e o capítulo 8, versículo 24. Daniel capítulo 12, versículo 7. Leia lá. Mateus capítulo 24, versículo 21. Marcos capítulo 13, versículo 19. Se você acredita ou não, a grande tribulação é uma verdade. Estou lendo na hora ali, porque em 30 minutos eu vou parar. Toda essa terra vai ser destruída. Na sua igreja o pastor te fala, ele tem que falar, ele tem que avisar. Tem muitos que usam Mateus capítulo 5, versículo 5, fala que a terra vai ficar para eles. Eles falam, né? Para bater de porta em porta. Mas onde está a resposta? A resposta está lá em Apocalipse capítulo 21. Vai lá. A resposta está em Apocalipse capítulo 21. Isaías 65, versículo 17, fala que é figurativo. Então não vai nessa. Essa terra vai ser destruída. Mas sabe quem é culpado? Sabe quem é culpado? É o ser humano mesmo. É o ser humano. Lê lá. Pega a sua Bíblia aqui, ó. Leia. Miqueias, Velho Testamento. Miqueias, capítulo 7, versículo 13. Lê lá. Isaías, capítulo 24, versículo 3, 5 e 6. Isaías, capítulo 28, versículo 22. Isaías também, novamente, capítulo 10, versículo 22 e 23. Então, essa terra vai ser destruída, mas o ser humano que é culpado. Outra coisa que não se fala mais na igreja é que um pouco eu vou parar para fazer um vídeo muito grande, para fazer 2 partes, fica melhor. Muitos não falam. Aí na sua igreja o pastor fala, ele fala, marca aí.
Não pregam mais. Não pregam. Isaías, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Fala assim que não é honroso o homem usar cabelo comprido. Se não é honroso o homem usar cabelo comprido, então quem usa o que é? É desonra. Então tem que ter diferença. O homem é cabelo curto e a mulher cabelo longo. É a nossa diferença. Homem de cabelo curto, mulheres de cabelo longo. E eu acho lindo, acho muito bonito. Mulheres que não usam brinco, não usam pintura, cabelo longo, eu acho muito lindo. Que a pessoa, quando é bonita, não precisa pintar e nem usar brinco. A minha esposa, quando ela aceitou Jesus, ela se transformou da água para o vinho. Ela jogou o brinco fora, não corta cabelo, o cabelo dela nem cresce mais, vemos vendo até aqui, né? Não cresce mais. É lógico que pode acertar. Se a pessoa, uma mulher desde criança não cortar, então vai ter ela no chão, então pode acertar. Mas não cortar cabelo, mulher não corta cabelo igual homem. E a minha esposa, apesar da idade que ela tem, já, agora em dezembro vai fazer 70 anos, mas ela é uma anciã bonita. Não pinta e não usa brinco para a honra e a glória de Jesus. E se ela pintar, eu acho ela horrorosa. Mulher que não é bonita não precisa. Nós temos que andar bem vestido, né? Quando Jesus prepara. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Não pregam mais. Quando você vê muitos quadros aí, você vê filme, vê vídeo no YouTube, cinema, filme, Jesus cabelo grande, é tudo mentira. Porque se Jesus tivesse cabelo comprido, Paulo, cheio do Espírito Santo, que foi um crente de verdade, homem de Deus de verdade, só Paulo, só o Novo Testamento, quase a metade é dele, você sabia? De Filemão, de Romanos até Filemão, tudo é de Paulo. E Hebreus, alguns falam que Hebreus é autor desconhecido. Mas quando você lê Hebreus, o jeito deles falar, do escritor falar, eu acho mais que é Paulo. Então uns falam que é Paulo, outros falam que é Lucas, outros falam que é Apolo e Lucas. Mas você vai saber, é só lá na glória. Se for só fiel até a morte. Então, se Jesus tivesse cabelo longo, Paulo não teria escrito. Presta atenção. Paulo não teria escrito. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Vou terminar nesse. Sobre falsos profetas. Não fala mais hoje na igreja. Depois você lê Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. Todo o capítulo de Jeremias, que ele fala, tudo aconteceu, está acontecendo hoje. Se você, como sempre eu falo, hoje tem muito mais falso profeta. É igual um escândalo. Hoje tem muito mais falso profeta. Se você for contar quantos grãos de areia tem na praia do mar, hoje tem muito mais falso profeta. Então você toma cuidado. Né? O YouTube está cheio. O YouTube está lotado. Fala, Deus me mostrou, mas é tudo mentira. Tudo mentira. Engana as pessoas, milhões. Eu não me engano. Agora é lógico, alguns é verdade, né? Eu mesmo, Deus me deu um sonho poderoso. Eu vi toda a grande população. Deus me mostrou em sonho, foi muito real. Aí eu fiz até um vídeo. Então, se você olhar no meu canal é cristocêntrico. Mas quando fala canal cristocêntrico, já está falando. É cristocêntrico. Então, canal cristocêntrico não adora imagem nem o homem nem a mulher. Canal cristocêntrico, o centro é Jesus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, ele fala mais ou menos 16, 17 vezes o nome de Jesus. Filipe, Atos Apóstolos, capítulo 8, fala assim, ele pregava a Cristo. Então a nossa palavra pregar é só
Cristo. Então, o canal cristocêntrico, não adianta para que é canal cristocêntrico, cheio de imagens, estátua de pau de pedra, que não anda, ele fala para ir para cá. Cristocêntrico só fala da Bíblia de Jesus. Então, o falso profeta hoje é difícil falar. Você lê Jeremias 23, vou terminar. Jeremias capítulo 23, versículo 11, 13, 16, 21, 22, 23. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Pedro já tinha falado. Davi também falava. Salmo 119, versículo 163, 128. Fala, eu aborreço todo falso caminho. Quando fala aborreço todo falso caminho, são as seitas, são as religiões, são os nicolaítas. Passou 31 minutos, vou parar, mas eu faço a segunda parte. A paz do Senhor Jesus. Leia a Bíblia e seja um sábio. Leia a Bíblia, Deus vai falar com você. Quando você pega a Bíblia, você abre ela, Deus vai falar com você. E peça sabedoria a Deus. Tiago, capítulo 1, e versículo 5. Fala assim: se algum de vós tem falsa sabedoria, peça a Deus que Ele te dá liberalmente, será sai o rosto. Em Provérbios capítulo 2 fala: clame por sabedoria. Pede sabedoria, o Espírito de Deus vai falar com você e vai abrir sua mente. Amém?